amas? Só que essa pergunta não é do pastor Daniel para vocês, é de Jesus para nós. Jesus está nos perguntando hoje se nós o amamos. E eu te convido a orar comigo para que Deus fale conosco, amém? Papai, obrigado por essa reunião tão linda, preciosa, estamos felizes. Obrigado pela tua presença aqui, pela oportunidade de estarmos em família, e que o Senhor fale conosco agora, com todos os corações aqui presentes, com aqueles que assistirão essa palavra posteriormente, que possamos ser edificados, confortados, confrontados, para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, tu me amas é uma pergunta de Jesus para nós, é uma reflexão que é muito necessária, constantemente. Bom, que nós somos amados por Jesus, eu acredito que não resta nenhuma dúvida. Nós não temos nenhum questionamento de que somos amados. A sua morte na cruz do Calvário, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou por nós é uma prova irrefutável disso. Jesus nos ama, o Pai nos ama absurdamente, porque eu fico imaginando alguém entregar o seu único filho para morrer no lugar de alguém que nem estava aí. Eu e a Rosana temos 2 filhos, nós não entregaríamos nenhum dos nossos filhos por ninguém da face da terra, ninguém. Sabe, se chegasse alguma situação, pastor, você entrega seu filho para morrer por alguém, eu já ia na pessoa e falo assim, deixa eu fazer a extrema unção, Deus te abençoe, você vai. O nosso filho entregar por alguém? Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Imagina quem tem um só. Se bem que isso não faz sentido, né? Mesmo que a gente tivesse 50 filhos, você não entrega o teu filho por ninguém. Mas o escândalo da graça foi sobre isso. E o texto talvez mais conhecido da Bíblia vai mostrar isso, que é João 3,16. E hoje nós vamos vê-lo na versão NVT, nova versão transformadora, e a maior prova de que Deus nos ama e nos amou. O QR Code está ali, se você quiser escanear, já vai todo o esboço feito com muito carinho e excelência para você. João 3,16, NVT diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, igreja, não existe dúvida de que somos amados. Essa é a maior prova. Mas a pergunta hoje não é se Deus nos ama, porque esse texto já mostra. A história já mostrou que Deus nos ama. A pergunta é se nós o amamos. A dúvida não é se Jesus morreu na cruz por amor. É claro que foi. E ninguém faria isso se não fosse por amor, mas e eu amo Jesus? Eu quero te chamar a esse questionamento hoje, que você questione a si mesmo se você ama Jesus, e a reflexão é sobre isso, porque não basta dizer eu te amo para Jesus, isso precisa ser visto e notado por Ele. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui sobre isso. Um amor só é real se a outra parte que dizemos que amamos confirma se existe amor mesmo. Por exemplo, se você quiser saber se existe amor entre o Daniel e a Rosana, você não pode, do Daniel pela Rosana, melhor dizendo, se você quiser saber se existe amor da minha parte para com a minha esposa, você não deve perguntar para mim, porque se você perguntar para mim, eu vou dizer, amo. Você ama a sua esposa? Amo. Mas você vai confirmar se existe amor de verdade perguntando para ela. Rosana, você se sente amada pelo Daniel, porque é a parte que eu digo que amo que vai responder se esse amor é real ou não. Porque o que mais tem hoje é gente falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas e aí, a outra parte recebe esse amor? A outra parte confirma que existe amor? Então, pegando o exemplo entre um marido e uma esposa, nós levamos para Jesus. Como que nós vamos saber se nós amamos Jesus? Temos que perguntar para Ele. É só Ele que pode dizer se nós o amamos de verdade, porque nós somos muito bons para cantarmos que amamos Jesus, nós escrevemos poesias, nós falamos que amamos Jesus, mas Ele precisa dizer se realmente existe amor. Então, como que eu vou, pastor, então como que eu vou saber, pastor,
Como é que eu vou saber de Jesus, se existe esse amor? Como é que eu vou saber se Jesus se sente amado por nós? E aí tem um texto maravilhoso na palavra de Deus que vai falar sobre isso. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. João 14, 21 é uma resposta de Jesus a respeito da dúvida ou do questionamento se nós o amamos. Ele diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então aqui, olhe para a tela, está a prova se amamos Jesus. Foi Ele mesmo quem disse: quem me ama, guarda, conhece, tem ciência do que eu mandei e pratica os meus mandamentos. É esse que me ama. Então Jesus não disse que quem o ama é quem canta, é quem faz poesia, quem fala. Não, Jesus disse que quem o ama é quem obedece o que ele mandou. Ah, pastor, então eu me lasquei. Por quê? Porque eu não vou conseguir amar Jesus nunca. Porque a religião diz que para mim obedecer os mandamentos de Jesus eu tenho que ser perfeito, eu tenho que, não ter defeito nenhum, nunca pecar, e eu, constantemente estou escorregando das minhas falhas, eu tenho que dar o dízimo, eles dizem isso, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que quase ser um anjo. Então, pastor, eu nunca vou amar Jesus, porque eu não. Jesus nunca conversou sobre isso com os seus discípulos. Jesus nunca colocou as pautas morais e éticas na primeira prateleira de conversa sobre obedecer os seus mandamentos. Elas também fazem parte, elas são consequência do primordial, mas o primordial não é isso. Sabe, queridos, por quê? Porque eu e você precisamos ter consciência de que nós vamos obedecer os mandamentos mais reais sobre aquilo que Jesus disse para nós. Por quê? Porque o nosso amor não vai ser medido por Jesus através de palavras, mas sim de corações obedientes à sua voz de comando. Tá, pastor, então beleza, eu já estou curioso para saber quais são esses mandamentos, porque eu quero cumprir todos eles, para mostrar para Jesus que eu amo. Então vamos lá, é uma ótima palavra para isso. Chegaram em Jesus e fizeram uma pegadinha com ele, ou tentaram fazer, questionando ele sobre os mandamentos. Chegaram para ele e disseram assim: mestre, ou seja, você que gosta de dar aula, fala para nós quais são os grandes mandamentos da lei de Moisés. Eles estão trazendo aqui uma lei antiga, que sim, foi base, a Torá. Nós estamos estudando na Escola Cultura do Céu o Pentateuco, e nós estamos passeando por tudo isso, e tem sido maravilhoso. Claro, a lei que Deus deu para Moisés, os mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos, as mais de 400 ordenanças saídas dali, é a base para aquilo que Deus queria fazer. Mas eles perguntaram para Jesus para ver se ele iria confirmar aquilo. E aí olha só, Mateus 22, 36 diz assim: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a ti mesmo. Bom, Jesus ele não anulou o que Deus deu para Moisés, ok? Eles estavam achando que Jesus iria anular. Não, ele confirma, ele sabia e ele confirma esse mandamento. Ele está reafirmando isso. Mas, porém e entretanto, Jesus traz como é que eu vou dizer aqui? Uma atualização, uma forma prática de colocarmos: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo a ti mesmo, para a sua geração. E isso serve para nós até hoje. Jesus traz um upgrade para os 2 grandes mandamentos, porque ele vai dizer assim, olha que texto interessante, João 13, 34, está na tela, acompanhe com a gente. Por isso, agora, isso aqui é outra oportunidade, ok? Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Quando Jesus falou isso aqui, os ouvidos dos fariseus ficaram ligados. Opa, agora a gente pega ele.
Por quê? Para você falar para um judeu que um novo mandamento estava chegando, era quase um sacrilégio, era um absurdo. Tipo assim, gente, para um judeu, a lei de Moisés, eles são tão radicais que uma criança com 13 anos, ela já leu e decorou praticamente toda a lei de Moisés, para um judeu. É assim que funciona lá. Então Jesus chega e fala assim: eu tenho um novo mandamento para vocês. Aí eles pensaram, é agora que ele vai falar uma heresia, é agora que ele vai chutar o pau. Sumiu? O que foi, gente? Ô Jesus, meu Deus, me ajuda. E aí ele vai trazer um novo mandamento, e ele diz assim, ó: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Vai entrar em nome de Jesus: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Vamos ler junto para gravar, porque não entrou na tela? Diga comigo: assim como eu os amei, amem uns aos outros. O que mudou aqui? Muita coisa. O amor continua sendo a força motriz. O amor continua sendo o trilho que nós devemos passar na nossa vida. Mas, agora, não é mais ame o teu próximo como a ti mesmo, mas sim, ame o teu próximo como eu amei todos vocês. Pastor, qual a diferença nisso? Tem uma diferença muito grande, porque o padrão agora não é mais o amor que eu sinto por mim, para te afetar, mas sim o amor que Jesus entregou por todos nós. Porque se eu decido te amar como eu me amo, preste atenção, eu posso encontrar base para não te amar mais quando eu não me amo. Quem aqui já acordou aquele dia que você não está se amando quase nada? Só eu. Você olha no espelho assim, gente, você vê a cara da derrota. Nem o cabelo te obedece. Você tenta pôr o bicho para cá, ele volta, vai e volta. Olheira, o bafo tão fedido que o espelho geme. Sabe aquele bagaço? Aí você olha e fala: não quero sair de casa. E isso, quando acontece, só um dia. Porque tem fases da nossa vida que isso dura dias, semanas. A depressão quer nos jogar na cama, o mal, o peso. Gente, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. A mulher para de retocar o cabelo, os cabelos brancos vão tomando conta. Ela não faz mais as unhas, pelo contrário, rói todas. Ela não retoca o xerox, o botox, do detox. Ela não cuida mais, ela está um bagaço. O homem não passa mais desodorante, ele carrega um rato morto debaixo do braço, a barriga está enorme. Eu não me amo, e eu nem quero viver mais. Se dependesse, gente, eu estou falando em tom de brincadeira, mas você sabe o quanto isso é grave quando estamos passando. Você sabe o quanto isso nos joga no chão. E aí, preste atenção, nesse dia que você não está se amando, como que você vai amar o próximo? Você entende por que Jesus mudou o padrão? O padrão agora é: mesmo no dia mau, ame o seu próximo como eu amei vocês. Como que Jesus nos amou, igreja? Um amor sacrificial. Ele resolveu abrir mão da sua vida para entregá-la por nós. Então esse agora é o padrão: amem as pessoas como Jesus amou. Então aquele dia que está tudo ruim para você, mas alguém te liga pedindo socorro, você ainda faz, porque eu tenho que amar como Jesus nos amou. A base do nosso amor agora é Ele, amém? Então este mandamento de nos amarmos como Ele nos amou vai ser o caminho para outros mandamentos que Jesus deu. Tem mais. Lembra que nós estamos querendo descobrir aqui a forma de mostrar para Ele que amamos, ok? Então Ele deu mais um mandamento, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Igreja, outra ordem. Vão e façam discípulos. Mas preste atenção, esse texto aqui não é uma dica,
não é uma sugestão. Jesus não está dizendo assim, ó, quando vocês não tiverem nada para fazer, de vez em quando façam alguns discípulos. Não, é uma ordenança baseada no novo mandamento: amarmos pessoas ao ponto de sairmos do nosso conforto e irmos por todo o mundo fazendo discípulos. Isso dá trabalho demais, mas é parte do mandamento. Tem um monte de crente dizendo que ama Jesus, mas nunca faz discípulo. Tem um monte de crente dizendo que ama Jesus, mas nunca gasta um momento da sua vida em prol de um perdido. Você consegue notar agora o quanto colocar na balança se eu amo Jesus é algo delicado? Porque nós podemos estar correndo o risco de vivermos uma vida toda evangélica, mas que não propagou o evangelho. Nós corremos o risco de passar uma vida inteira na religião, mas sem fazermos aquilo que agrada o nosso mestre de verdade. Misericórdia. Isso será trágico para quando ele chegar naquele grupo lá no dia do juízo e falar assim: eu não conheço vocês, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos. Eu não conheço vocês, vocês não fizeram o que eu pedi. Eu amei vocês, mas vocês nunca me amaram. Forte isso, hein? Jesus disse mais ao ponto de fazermos discípulos. Ele parafraseia Mateus 28 em Marcos 16:15, no qual ele diz assim, Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Gente, o que é isso aqui? Preste atenção em Marcos 16:15, olhe para a tela. Vão ao mundo inteiro. Pastor, eu não tenho condições de ir ao mundo inteiro. Sim, eu e você temos mais condições hoje de irmos ao mundo inteiro do que os discípulos tinham nessa época. Porque para Paulo rodar o mundo inteiro da época, gente, ele passou um bocado. Agora eu e você, na palma das nossas mãos, nós temos acesso ao mundo inteiro. Nós temos hoje meios de transporte que podem nos levar para qualquer lugar. Então Jesus falou: vão ao mundo todo e anunciem as boas novas. O que é essas boas novas aqui? É o Evangelho. O que é o Evangelho? Prega para todo mundo que Jesus morreu numa cruz para salvá-los, que existe amor, que eles não precisam viver na escravidão, que eles podem ter vida em Jesus e uma vida abundante. Falem isso para todo mundo. Agora, o mais sério aqui é essa palavrinha final aqui, façam isso com quem, gente? Todos. Eu cliquei nessa palavrinha todos aqui, e a minha Bíblia, quando eu clico, ela mostra o original hebraico, no grego e no aramaico. E eu descobri que todos aqui significa todo mundo, sem exceção. Só que esse todo mundo aqui vai entrar aquele que vota no candidato que você não se agrada. Esse todo mundo aqui vai entrar aquele que fez uma opção sexual diferente da tua, que você repudia. Esse todo mundo aqui vai entrar aquele que talvez cometeu um assassinato. Esse todo mundo aqui vai entrar em alguém que talvez fez algo muito ruim aos teus olhos, mas eles estão incluídos nessa lista. Todos precisam ouvir que há salvação em Jesus, igreja. Eu sei o quanto o nosso coração está abalado essa semana por aquilo que aconteceu aqui do nosso lado, gente, pertinho de nós. A tragédia da família de Itumbiara veio como uma flecha nos nossos corações e até hoje faz sangrar. Quando eu recebi a notícia, gente, esse esboço já estava pronto, e eu falei: meu Deus, o Espírito Santo já estava falando. Meu coração ficou partido, gente. Eu tenho 2 filhos homens, e eu fiquei imaginando naquela cena. Sabe o que levou esse pai a cometer uma barbaridade dessas? E como a Rosana disse, aqui não cabe julgamento, gente. Sabe, mais uma coisa, eu fiquei imaginando o coração da mãe conviver com aquilo, a família, os avós. Meu Deus, isso é uma tragédia gigantesca. E por quê? E eu fiquei orando a Deus, falei: meu Deus. E o Espírito Santo, ainda remoendo a palavra, trouxe ao meu coração: aonde o Evangelho não chega, a morte reina. Pastor, mas era um cara religioso. Justamente, uma religião baseada em idolatria, que não gera vida, pelo contrário, gera morte.
Então eu e você precisamos urgentemente levar o evangelho às pessoas, porque tem gente que está do nosso lado, que está parecendo que está tudo bem. Gente, esse pai foi na final agora, recente, Flamengo e Corinthians em Brasília, levou os filhos, fez uma foto, registrou. Um dia antes do brutal assassinato e suicídio, ele filma um dos seus filhos treinando gente. Parecia estar tudo bem, mas uma família sem Jesus, que agora está despedaçada. Eu não consigo imaginar como eles vão conseguir sobreviver com isso. Então eu e você precisamos nos adiantar, nós não podemos perder tempo. É por isso que Jesus sangrou na cruz, é por esse tipo de gente. E a humanidade está tão adoecida que se você entrar nos comentários, você vai sair de lá pior. Porque tem gente que ainda tem coragem de massacrar a mãe, de massacrar não sei quem, de falar absurdos do pai. Gente, só o evangelho pode mudar isso, só Jesus pode mudar corações assim. E para nós não cabe o apontar de dedos, gente. Nós falhamos como igreja, nós não chegamos a tempo naqueles corações, e essa é a dor que fica no meu coração. Talvez é porque nós estamos gastando tempo demais cantando que amamos Jesus, e nós não temos tempo de sair do nosso conforto e da nossa bolha gospel, para provar para Ele que o amamos de verdade, alcançando os perdidos. O mundo está carente, o mundo vive na orfandade, o mundo pratica a autodestruição a todo instante, principalmente nesses dias de carnaval. E o que nós vamos fazer? Eu e você vamos ter uma oportunidade maravilhosa agora, quando voltarmos desse feriado do carnaval. Sabe quando você voltar para o teu trabalho lá, que aquela colega tua chegar em você dizendo assim, ó, acabei com a minha vida nesse carnaval, fiz escolhas erradas. Aquele homem chegar em você, guerreiro, no teu trabalho, e falar assim, ó, traí a minha esposa, gastei todo o meu dinheiro, arrebentei com a minha vida. Um jovem chegar para você na escola, na tua faculdade, lá no ensino, no colégio que você está, e dizer assim, olha, experimentei drogas. O que nós vamos fazer, gente? Eu te falei, miserável. Não, é falar do amor de Jesus para essas pessoas, porque eles precisam ouvir sobre isso, e nós não temos tempo a perder. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Mostrarmos que nós amamos Jesus fazendo aquilo que o agrada, pregando a salvação para todos, em nome de Jesus. Nós não podemos nos calar enquanto muitos caminham em direção à perdição eterna. Deixa eu te chamar a uma reflexão. Você já imaginou se alguém não tivesse feito o seu dever e pregado Jesus para você? Onde você estaria agora? Eu tenho certeza que nós não estaríamos aqui. Eu não tenho alegria nem orgulho de falar isso, mas eu conheci Jesus, eu estava cursando o 3º ano do 2º grau. Hoje mudou tudo, né, a nomenclatura, eu nem sei mais o que os meninos fazem. O Felipe fala lá, eu falo, tá filho, é isso aí. Mas eu estava no meio do 3º ano do 2º grau, e eu sempre fui o pior aluno da sala, não no sentido de notas. Nosso pai era daquele ritmo assim, a Paty sabe, a gente tirava 9,5 numa prova, meu pai falava assim, podia ter sido 10, aí a gente ia em busca do 10, vem duro. Então a gente sempre foi, né, alunos dedicados e tal, mas no quesito comportamento, moral, eu sempre fui o pior aluno, terrível, terrível. Todos os professores, eu imagino que tinham muita raiva de mim, os colegas, eu era aquele que perturbava a sala inteira, aquele que não dava um pingo de exemplo. E você já sabe que eu fui consagrado com 14 dias, então eu cresci nesse contexto de igreja, mas eu me tornei uma pessoa muito azeda, muito agressiva, enfim. Mas quando eu conheci Jesus, Rafa pode subir por favor? Quando eu conheci Jesus na metade do 2º ano, do 3º ano do 2º grau, eu pensei assim, eu tenho que recuperar todo o tempo perdido.
E eu voltei para a minha escola, gente, os meus colegas não me conheciam. Cadê aquele Daniel? Que alguns até gostavam da zoeira, da farra. E eu falei assim, eu não posso mais perder tempo. Sabe, eu nasci em Itajaí, Santa Catarina, e na época que eu nasci lá, a nossa cidade tinha o maior índice de pessoas com AIDS no Brasil, porque é uma cidade portuária. Itajaí é um porto, eu acho que só perde para o de Santos em tamanho, então vai coisa do mundo todo. E eu lembro que as mães dos meus amigos falavam assim, o Daniel vai morrer de AIDS, ou vai virar um drogado, ou um bandido, ou alguma coisa assim. Eu ouvia isso até dos meus familiares, eu ouvi isso até de um pastor que cuidava de nós. Daniel não vai prestar. E realmente eu não prestaria, porque é isso que eu sou mesmo. O Daniel é isso. Mas um dia, alguém falou de Jesus para mim, e eu conheci de verdade, e a minha vida foi transformada. Eu não posso guardar isso só para mim. E você? Quando a tua vida mudou? Quando alguém, pela graça de Deus, pregou Jesus para você, e toda a tua história se converteu? Sabe o que é conversão? É isso. Nós estávamos indo para o inferno, mas conhecemos Jesus e a nossa vida se converteu e mudou de direção, e agora nós estamos caminhando com Ele. Mas nós não podemos caminhar sozinhos, nós devemos chamar o máximo de pessoas possível. Não caminhe sozinho, então pregue o Evangelho. Por favor, não seja como um Pedro, porque o que mais tem é o crente Pedro. O que é o crente Pedro, pastor? É o crente que só gera demanda para Jesus. O que é demanda? Pedro conviveu com Jesus 3 anos, direto, gente. Jesus ia na casa dele, eles tomavam café, almoçavam, jantavam juntos, dormiam no mesmo ambiente. Pensa, 3 anos full time, dia e noite com Jesus. Pedro só deu canseira. Eu fiz uma análise fria do quanto Pedro foi zica, e a gente fez até uma tela com isso. Pedro deu muito trabalho para Jesus no discipulado. Ele teve a sua sogra curada, a demanda na família. Pastor, mas é bem essa sogra ser curada? É dando canseira para Jesus. Jesus, eu quero que você trabalhe na minha casa. Jesus foi lá para descansar, e Pedro está com a sogra doente. Mas beleza, vamos lá, isso não é o pior não, vai piorar depois. Pedro questionou Jesus sobre a recompensa por segui-lo. Teve um dia que Pedro falou assim, e nós, Jesus, que largamos tudo para te seguir, qual será a nossa recompensa? Pensa, gente, que audácia. Esse era Pedro, mas vai piorar. Pedro resiste ao lava-pés. Jesus chega para os discípulos e fala assim, eu vou lavar os pés de vocês. Pensa, gente, Deus na terra, mostrando o que é humildade, amor, compaixão. E Pedrão, não, o meu pé o senhor não lava. Tosco. Mas vai lá, fez mais. Pedro tenta impedir que Jesus morresse na cruz. Aqui agora é uma cena, e por falar em cena, o Alto de Páscoa está chegando, viu? Será simplesmente o melhor de todos até aqui. Domingo que vem a gente divulga tema, data, tudo, abre as inscrições, você já vai ser demais. Mas tem uma cena que Jesus está lá e ele fala para os discípulos assim, gente, é o seguinte, o projeto é esse, eu vou morrer, vou sofrer, morrer numa cruz, vou ser sepultado, ao 3º dia eu ressuscito para salvar a humanidade. Pedro levanta e fala, se depender de mim o senhor não morre. Sabe o que Pedro está fazendo ali? A vontade do diabo, gente, porque esse negócio aqui está querendo me derrubar desde cedo, gente. O que Pedro está fazendo ali? O diabo não queria que Jesus morresse, porque se Jesus morre, a humanidade é salva. É por isso que Jesus virou para Pedro e falou para ele, para trás de mim, Satanás. Olha o Pedro dando canseira, gente. Ele fez mais. Quando o soldado chega para levar Jesus para o lugar que era o projeto de Deus, gente, era projeto de Deus Jesus morrer na cruz, está tudo certo. Mas aí os soldados chegam, o soldado está cumprindo a ordem de Deus, ok? Para levar Jesus para a cruz, o Pedro tira a espada, eu vou matar todo mundo, e tal, corta a orelha do soldado e tal. Pedro dando canseira, gente. E por último, pior, quando Jesus morre, chegam para Pedro e dizem assim, você que andava com ele, né? Pedro nega, eu? Nunca nem vi, bem goiano assim, nem conheço, eu não conheço esse Jesus. Pedro só dando canseira. Agora,
E se não bastasse, tudo isso aqui que a gente pôs na tela, quando Jesus está ali na sua morte, na sua ressurreição, Pedro simplesmente volta para a vida que Jesus o havia tirado. E ele vai pescar de novo, e além de ir pescar, ele leva a maioria dos discípulos com ele. Ele faz um racha na igreja de Jesus. Pedro está quase acabando com o grupo de 12, um já tinha ido, Judas, mas sobram 11, e Pedro está quase acabando com o projeto de Jesus, porque Jesus treinou esses caras para irem o mundo todo pregar o evangelho. O que Pedro está fazendo aqui? Não, vamos voltar para a pescaria. É isso, é uma traição contra o propósito de Deus. Então Pedro foi canseira, mas aí ele está lá pescando novamente, e aí não pega nada, e Jesus chega na praia andando. Eu fico imaginando Jesus na praia, chutando areia. Eu gosto de andar descalço na praia, e eu fico chutando areia assim, passando o dedão. Eu acho tão, como é que fala? Como é que vocês sabem? Tão relaxante, né? E eu fico arrastando o dedão assim. Eu imagino Jesus arrastando o dedão na areia da praia, olhando os discípulos, não pegar nada, hein? Aí, ei, pegou alguma coisa? Pedro olha. Ah, meu Deus, será que é ele? Não pegamos nada. Então faz o seguinte, joga a rede do lado de cá. O coração de Pedro, ele lembrou da cena lá atrás, porque foram 2 vezes que isso aconteceu. A primeira foi no chamado, e agora é no realinhamento, depois de 3 anos. O coração de Pedro dispara, eles jogam as redes, eles pegam 153 grandes peixes. Aí Pedro fala para João, é ele? João diz, Pedro pula nas águas, sai nadando e se encontra com ele, e era o dia da restauração. Quando eles chegam na praia, Jesus já tem uma refeição pronta. O peixe já estava assado, gente. O que Jesus está mostrando aqui? Eu não preciso do trabalho das mãos de vocês, eu preciso da obediência do coração. Vocês pegaram 153 grandes peixes, pode fazer o que vocês quiserem com eles, mas a provisão que vocês necessitam está aqui nas minhas mãos. Aí eles comem. Vamos para o texto? João 21, eu amo esse texto. João 21, 15. Depois da refeição, imagina um peixe feito por Jesus. Você consegue imaginar o tempero do céu? Gente, esse peixe aqui, quem gosta de peixe? Eu não gosto muito não, mas pastor, você é pescador e não gosta de peixe? É bem assim. Depois da refeição celestial, um peixe feito por Jesus, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Olha que checkmate. Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então alimente meus cordeiros. Disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela 3ª vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus disse, então, alimente minhas ovelhas. Você nota aqui que a pergunta que Jesus está fazendo para Pedro é a mesma que ele faz para nós hoje? Pedro, eu preciso saber se tem amor de verdade no teu coração, porque por 3 anos você falou que me amava, mas você agiu diferente. E agora, sabe quem foi Pedro depois de João 21? Simplesmente um dos maiores líderes da igreja no planeta, o grande apóstolo Pedro, o grande homem que, mesmo com as suas limitações, mesmo com a sua falta de estudo, porque se a gente comparar o currículo acadêmico de Pedro com Paulo, por exemplo, não chega nem perto, mas Pedro foi fantástico. Pedro, ele fez, a sombra de Pedro curava os doentes. Pedro se tornou um líder relevante na igreja. Então,
Pedro, antes de João 21, era a mala sem alça que eu te mostrei na tela. Mas estuda quem se tornou Pedro depois desse confronto. Por quê? Porque ele parou de dizer apenas que amava Jesus e começou a fazer aquilo que agradava a Jesus. Cuide das minhas ovelhas. Quer provar para mim, Pedro, que me ama? Ame quem eu amo. Dê comida para as ovelhas, apacente elas, cuide dos perdidos. Pedro, mostra que me ama e gasta a sua vida por aqueles que não me conhecem. Gente, Pedro sai pregando para todo mundo, até pessoas impuras, gente que era lixo aos olhos de Pedro. Jesus mandou ele ir e ele foi. Não, esses aqui são impuros, Senhor, esses não. Sabe o que Pedro está dizendo para Cornélio aqui? Depois estuda lá Pedro e Cornélio. Ele está falando assim, ó, não, Jesus, esses aí merecem o inferno. Esses aí são lixo, esses são pecadores. Mas Pedro, Jesus disse, é por eles que eu morri também. Então eu obedeço, porque agora eu vou mostrar que eu te amo. E você e eu, o quanto amamos Jesus. Estamos só pedindo para que Ele resolva as nossas demandas. Eu quero te dizer que, da mesma forma que Pedro foi confrontado naquela praia e a vida dele mudou, Jesus está hoje na praia da tua vida te chamando para essa reflexão e te perguntando, você me ama? E talvez você responda rapidamente igual Pedro, sim, eu te amo. Se eu tivesse feito essa pergunta no início da pregação aqui, eu não fiz de forma proposital, mas se eu tivesse iniciado a palavra e falado assim, quem ama Jesus levanta a mão, todo mundo levantaria. Mas você nota que o discurso pode ser fácil, mas a prática é bem mais delicada. Então está na hora de nós fazermos uma análise, porque talvez nós estamos tão atarefados com as nossas demandas pessoais, é familiar doente, é a necessidade de pegar mais um peixe para pagar o compromisso que eu fiz, é uma empresa crescendo, é o meu negócio, é o meu ramo. Nós estamos talvez até influenciando outras pessoas a viverem nesse modo egoísta e doentio, que nós não temos tempo para amar Jesus de verdade. Nós não temos tempo para mostrar isso na prática. Pedro estava fazendo tudo errado, ele voltou para si mesmo e o resultado foi frustrante, como sempre é. Então sempre a nossa vida vai encontrar um vazio existencial, se nós insistirmos em usarmos as nossas redes para pegarmos os peixes errados. Olhe para mim, Jesus não te chamou para pescar peixes, mas sim vidas. Foi isso que ele falou para Pedro no início do chamado, eu te farei um pescador de almas. Olha para mim, para que você está usando tuas redes? Para que você está usando o teu ciclo de relacionamento chamado network? Para ganhar dinheiro? Para ampliar o teu status? Para se tornar alguém mais influente? Não é para isso. Jesus não te deu redes para isso. Ele te deu redes para ganhar pessoas. Gente, talvez você tenha a oportunidade aqui de ter uma profissão que você atende um monte de gente todo dia. Pregue Jesus para eles. Fale desse amor que mudou a tua vida. Talvez você serve num órgão público que tem centenas de funcionários. Pregue Jesus para todos eles. Talvez você é alguém que é dono de uma empresa, que tem um monte de gente ali ao teu dispor. Não perca um só dia. Pregue Jesus para eles. Pregue Jesus para eles. Todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho precisam saber que Jesus as ama. Esse é o nosso chamado, essa é a razão de existirmos. E assim nós vamos mostrar que nós amamos Ele. Amém? Então nunca esqueça, Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Mas será que nós o amamos? Porque, gente, Jesus amou até quem o rejeitou. Você conhece a passagem de um jovem rico? É o único registro na Bíblia de alguém que disse não para Jesus. Jesus chamou o jovem rico para andar com ele, e esse cara teve a audácia de dizer não. Por quê? Porque ele chega para Jesus conversando, chamando Jesus de bom, uma conversa mole e tal. De repente Jesus dá um checkmate. Tá, você quer me seguir, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele era muito rico, o que ele faz? Não. Ele sai, mas antes, você vai achar esse texto em Marcos 10, 21. Antes de Jesus dar o checkmate no jovem rico e ele negar Jesus, a Bíblia vai dizer lá um detalhe importantíssimo, que Jesus o amou. Jesus amou até aquele
que ele sabia que iria rejeitá-lo. Então Jesus ama todos nós, ama todos nós. Mas qual vai ser a nossa resposta? Como a do jovem rico? Não, eu não posso te amar. Eu até agradeço o teu amor por mim, Jesus, mas eu também me amo muito, sabe? E é por isso que eu estou gastando a minha vida em prol dos meus desejos. Então talvez a gente está se amando demais e esquecendo de amar Jesus. O jovem rico preferiu continuar usando suas redes para pegar peixes, dinheiro, poder, influência. Já Pedro se converteu e mudou de vida. Eu não sei como é que a vida do jovem rico terminou, porque a Bíblia não fala, mas eu acho que ele terminou ainda mais rico, ainda com mais posses. Mas eu sei como ele vai passar a eternidade. Ele vai passar a eternidade longe de Jesus. Agora, eu sei também como Pedro terminou a vida dele, você sabe? Talvez você não saiba porque a Bíblia não registra isso, mas pais da igreja, a tradição cristã, Eusébio, por exemplo, traz isso. Eles vão dizer que um dia chegaram para Pedro e disseram assim: você também será morto. Você não nega esse Jesus, você vai ser morto. E você vai ser morto como ele, crucificado. Aí sabe o que Pedro diz? Não. Eu não sou digno de ser morto como ele, crucificado. Me crucifiquem, mas de cabeça para baixo. Uau! Pastor, o jovem rico terminou melhor. Eu sei como Pedro vai passar a eternidade. E eu e você? Pastor, então você está dizendo que a forma que eu amo Jesus vai determinar como eu passo a eternidade? Não. O meu amor por Jesus não é o que vai fazer diferença na minha salvação e na eternidade, porque isso foi o amor dele que resolveu. Mas a prova de que eu fui alcançado mesmo por este amor está na reciprocidade dele. Eu estou devolvendo isso para Jesus. Então eu sei que essas são aquelas palavras que a gente vai sair daqui assim: ai, por que eu fui hoje? Porque eu estou saindo de lá, parece pior do que eu entrei. Teve esses dias, eu fui atender o irmão e falou assim: ai pastor, aqui na igreja é difícil porque a gente vem e as palavras elas confrontam a gente, mas ele falou isso achando bom. Então, reflita sobre isso. Você ama Jesus? Você está fazendo aquilo que o agrada? E eu concluo te dizendo que se a tua resposta for como a de Pedro na praia: eu te amo, Jesus, então obedece aos seus mandamentos e alimente as ovelhas, cuida dos pequeninos que precisam. Conclusão: se você o ama, obedeça os seus mandamentos, alimente suas ovelhas, leve Jesus às pessoas, porque amar Jesus sempre termina em repartir o que recebemos. Amém? Você pode ficar de pé no teu lugar para a gente orar? Eu sei que tem um grupo de pessoas que a gente olha e pensa assim: ó, não, aquele lá não tem jeito. Pastor, miserável, aquele ali merece um inferno, não tem conserto. E antes de subir para cá, o Espírito de Deus, eu acredito que foi ele que me trouxe uma lembrança. Tem uma passagem que Jesus ensina que se o teu irmão pecar, preste atenção, você chama ele e corrige. Se ele receber a correção, você ganhou aquela vida. Mas a palavra diz mais: se o irmão não mudar com a tua correção, chama mais 2 ou 3 e corrige ele na frente de 2 ou 3. Se mesmo assim ele não mudar, chame ele à frente de toda a igreja. Mas para que isso, gente? Não é para apedrejar, é para tentar convencer o irmão que ele está pecando. E aí o final é o mais extraordinário, porque a palavra diz assim: ó, se mesmo assim ele não mudar, trate ele como um pagão. E aqui uma parte da igreja interpreta muito errado esse texto. Por quê? Corrigir uma vez esse miserável ele não quis, corrigir com testemunhas ele não quis, corrigir com a igreja ele não quis, manda ele para o inferno. Não. Sabe o que é trata como um pagão? Trata ele como alguém que nunca conheceu a Cristo. Quando você entra no carro com o Uber e você vê que ele talvez mentiu para a esposa lá, ele não é cristão, como é que você fica?
Nossa, que cara desgraçado, mentindo para a mulher. Não, ele é ímpio. Você fica com compaixão, esse cara está destruindo a vida dele. Quando você vê alguém fumando, quando você vê alguém acabando com a própria vida, que é ímpio, não conhece Jesus, o que você sente? Raiva. Se sente raiva, está errado. A gente sente compaixão. E por que a gente sente raiva do irmão que está do nosso lado que pecou? Talvez ele está pecando porque justamente nunca se tornou um irmão. Talvez ele está pecando porque justamente nunca conheceu a Cristo de verdade. Talvez ele está vivendo no pecado porque nunca nasceu de novo. Ele foi um frequentador de igreja a vida inteira, foi alguém que aprendeu a carregar a Bíblia debaixo do braço, mas nunca conheceu Jesus. Então o nosso amor não pode diminuir, tem que aumentar. Agora que eu vou amar essa pessoa, porque eu achei que você era meu irmão, mas você não é ainda, então eu vou te amar e eu vou falar de Jesus para você como deve ser falado. É isso, igreja. Então a gente não desiste de ninguém, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Então eu quero te convidar agora a fechar os olhos e refletir se existe amor no teu coração por Jesus. E essa canção vai apontar para nós de que eu e você fomos alcançados pela boa graça que nos salvou, e nós vamos espalhá-la por onde formos.